Fala galera, está começando mais um programa Nativa com Dan e me chamo Danilo Rodrigues, Personal Trainer, e hoje o tema será treinamento funcional ou musculação que realmente funciona. Aproveita e já vai dando logo o seu likezinho, ativando o sininho, né? Para você ficar ligado e o YouTube também perceber que o nosso conteúdo está valendo a pena, não é, Bispo? É verdade, isso é muito importante lembrar, galera, tá? Dá um like nesse programa, se inscreve no canal, verifica a notificação, sininho, tá certo? Que isso é muito importante, que assim o YouTube vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então, realmente o nosso conteúdo será muito interessante, pois iremos falar sobre treinamento funcional, uma tendência que vem crescendo ao longo do tempo e as pessoas realmente não sabem qual a eficácia e importância desse treinamento, não é, Bispo? Verdade, Danilo. Uma tendência já um pouquinho antiga já, que vem agora retornando com força total, né? Fala um pouco sobre o início, como surgiu esse lance do treino funcional. Esse início é bastante interessante, né? Porque o treinamento funcional aqui nessa região, por exemplo, já tem mais ou menos, se não me engano, 10 anos já, né? Pode-se dizer. Então já é um treinamento que começou com esse nome, mas já vinha há muito tempo sendo voltado através de alguns exercícios, né? Que eram implementados, mas que começou a fazer através de um conjunto desses exercícios e transformou-se em um treinamento funcional, do qual todo mundo hoje conhece, né? Que é uma questão com a modalidade que trabalha várias valências, né? Como equilíbrio, coordenação motora, velocidade, potência, força e resistência. E nesse conjunto todo transformou-se em um treinamento funcional. Hoje em dia, muitas pessoas, você pode perceber ao você passear, né? Perto de uma pracinha, ou até na própria academia, ou em qualquer outro ambiente, que até na praia, que é muito executado, né? Até por atletas, pessoas que estão começando uma atividade física também. Então, é uma tendência que veio começar a crescer e hoje vemos muita gente fazendo. E assim, às vezes as pessoas fazem e não sabem por que está fazendo aqueles exercícios, qual a eficácia e qual a importância disso tudo. E você já praticou treinamento funcional? Já pratiquei, sim, já fiz É quase uma ginástica laboral, né, cara? Com aqueles. Embora a ginástica laboral tenha muito a ver com alongamentos em indústrias, em empresas, não é isso? Antes da jornada de trabalho. Mas o exercício funcional, ele, assim, às vezes é até confundido também com algumas vertentes da musculação, não é isso? E essa é uma dúvida que eu tenho, cara. Eu posso adicionar equipamentos ao meu treino funcional? Tipo pesos, barras, halteres, essas coisas? Pode sim, Bispo. E é interessante e é importante. Por quê? Quando você associa um treinamento funcional, você dá um choque no seu treinamento, né? Às vezes o seu corpo espera aquela tendência, né, de pegar altas cargas e você aplica um exercício totalmente diferente. Isso pode dar uma mesclada, uma diferenciação, né? Que pode resultar em até um resultado até melhor do que se esperava, né? Então, assim, quando o exercício funcional é aplicado dentro da musculação, é algo assim que muita gente acha, não pode, porque acha que o funcional só deve ser voltado através de corridinha no cone, ou na escadinha de agilidade, ou então na própria cama elástica, né, fazendo um treinamento ali voltado para as pessoas que querem emagrecimento também. Então, quando você bota dentro da musculação, a galera fala, isso não é possível, será que pode ser feito? Então, essa é a discussão que iremos abordar o dia de hoje, né, galera? Sim. Vamos lá. Falando sobre a questão de como iniciou, a gente tem que falar para a galera poder entender sobre isso, né? Sim, dá o início. Iniciou-se através de um conjunto de exercícios, né, que foram voltados e que denominou-se o nome de treinamento funcional. Então, um cara muito importante que fez parte desse processo todo foi o Dr. Yuri Verkhoshansky, né? Um denominador que fez com que criasse a periodização de choque, ou denominado também periodização de blocos, que muitas pessoas não conhecem ainda, mas o nosso treinamento deve ser dividido entre resistência, força, hipertrofia e entre outras variáveis que é aplicado dentro de um treinamento. Então, quando esse cara pensou nessa aplicação, ele pensou principalmente nos desportistas, né? Atletas de alto rendimento que estavam começando a praticar e deveria existir um programa mais direcionado para essas pessoas. Mas com o passar do tempo, o que é que aconteceu? Isso se diversificou, né? E se espalhou por todo canto, transformando-se um exercício muito dinâmico, né? Muito diferente do que as pessoas realmente gostam de fazer. Porque, por exemplo, você
Você é um cara que gosta realmente de levantar cargas, né? Mais voltado para aquela questão de hipertrofia mesmo, hipertrofia máxima. Então, mas tem muitas pessoas que não gostam desse tipo de coisa. Por exemplo, eu conheço muitos alunos, por exemplo, que vai para a academia e fala, professor, eu não gosto de puxar ferro. Não sei se bem, eu não gosto de puxar ferro. Aí o que é que eu faço? Vamos fazer um trabalho diferente para vocês mesmo que não gostam. Por exemplo, o treinamento funcional, quando é aplicado dentro de uma sala de musculação, a galera fica totalmente fora do senso, né? Que todo mundo imagina que vai treinar só fazendo o quê? Ferro. Só pensa em ferro. Só pensa em ferro. Barra, halteres. Pensa em ferro. Mas quando você também traz essa questão da musculação para fora também do ambiente da sala de musculação, também se torna coisa legal. Por exemplo, o agachamento terra. O agachamento terra, a galera só relaciona a questão da musculação. Mas o agachamento terra também pode ser imposto também dentro do treinamento funcional, né? Uma questão que muitas pessoas às vezes nem conhecem muito. Então, assim, quando é botado, por exemplo, um agachamento terra, um puxador na barra, que muita gente também só pensa que é só feito dentro da sala de musculação e você joga para fora também da sala de musculação, se torna um treinamento totalmente dinâmico. Então, há várias valências, né, que devem ser aplicadas dentro do treinamento funcional. Que é, por exemplo, o cara que quer emagrecer, um exemplo, ele pode fazer o quê? Um treinamento, né, concorrente, traduzindo assim para você que não conhece o que é treinamento concorrente, que pode ser trabalhado tanto a questão de força e a questão de treinamento voltado para a questão aeróbica mesmo, entendeu? Para você que quer emagrecer. Mas para a pessoa que quer puxar ferro, né, você pode fazer um bissemelhante, né? Por exemplo, botar 2 exercícios ao mesmo tempo, 3 exercícios ao mesmo tempo do mesmo grupamento muscular, dentro do próprio treinamento de funcional, que muitos ainda não sabem, acham que é só aplicar corridinha na areia, elásticozinho, mais coisas, mas não quer introduzir cargas, pô. Isso é interessante para uma pessoa que, por exemplo, está começando a melhorar seu condicionamento físico. Então, essa pessoa necessariamente necessita de cargas também. Assim também como dentro da sala de musculação. Quando, por exemplo, você que começou a fazer a prática de exercício físico, mas você está começando a desenvolver seu condicionamento. Então, o que é necessário? Ou aumenta-se a questão das séries, né? Que faz parte do volume, né, de treinamento, ou pode aumentar a carga, né? Fazendo com que aumente a intensidade do exercício. Isso que é interessante também ser aplicado no funcional. Então, você transportando essa questão da sala de musculação para o funcional se torna totalmente interessante e é válido também. Iremos também passar alguns exercícios que irá ser mostrado, né? Com certeza, com certeza. E você está gostando do assunto? Fica com a gente que daqui a pouco a gente volta. Pular corda é um ótimo exercício para gerar melhores condições cardiorrespiratórias. Então utilize 3 séries de 10 a 15 repetições e ao longo do tempo, melhorando seu condicionamento, aumente para 4 séries e a quantidade de repetições também. Ele pode ser intercalado com outros exercícios numa mesma sessão de treinamento. Remada no TRX. O TRX, um equipamento bom e barato, pode ser utilizado tanto em academias, praças e na sua própria residência. Foco principal, costas. Sendo assim, comece fazendo 3 de 15 repetições e aumentando as repetições a cada sessão de treino, pois assim você terá bons resultados. Corrida frontal. Um dos exercícios que pode ser trabalhado tanto a coordenação motora quanto a potência anaeróbia. Então faça 3 vezes de 20 segundos correndo e 30 segundos parado. Para você que já treina há um bom tempo, aumente o tempo para 40 segundos ativo e diminua para 20 segundos de descanso. Aproveite e conjugue com outros exercícios, pois assim esse se tornará mais eficaz. É isso aí, galera. Estamos de volta com o programa Na Ativa com Dan e nós já explicamos um pouco a questão de funcional, de musculação, mas isso talvez não tenha ficado tão claro para você de casa. Existe diferença, professor, em relação ao treino funcional e à musculação? Existe sim uma diferença, né? Por exemplo, você que é um cara que gosta de academia, chega no ambiente e quer puxar ferro, né? Para a galera saber melhor o que é, né? Que a gente está conversando. Você vai querer pegar altas cargas, né? Fazer com que haja, né, maiores microlesões na musculatura, havendo sim a hipertrofia. O treinamento funcional, ele trabalha mais um movimento mais funcional mesmo, tipo um exemplo. Você que
é uma dona de casa. Vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos brincar um pouquinho aqui. Você é uma dona de casa. Você chega no supermercado, vai empurrar um carrinho de compra. Ali você está fazendo um movimento de empurrar, né? Segundo as leis de Newton, né? Empurrar. O treinamento funcional, ele trabalha da seguinte forma. Ele trabalha devido à questão do princípio da transferência. O movimento que faz de empurrar é para ser transferido no seu dia a dia, que trabalha, no seu dia a dia, que vai passear com o cachorro, o seu dia a dia, que vai correr, e assim sucessivamente. Então, o treinamento funcional, ele trabalha especificamente para aquele movimento que você vai fazer num determinado momento ou numa determinada hora. Um exemplo também, o cara que é jogador de futebol, vamos passar um pouquinho para a questão, né, desportiva. O jogador de futebol, ele vai chutar a bola, ele necessita ter potência na hora do chute, né? Então, o treinamento funcional pode ser trabalhado da seguinte forma, botar um elásticozinho, fazer trabalho de potência, isso vai ser transferido na hora do jogo, para que essa pessoa consiga fazer com que haja mais mecanismos mais proveitosos durante o jogo. Então, quando se fala em treinamento funcional, deve ter essa certa diferença, porque a musculação em si trabalha mais no mecanismo de movimento que gere hipertrofia, desenvolvimento do percentual de massa magra. Necessariamente é mais voltado, sim, dessa questão, né? Então, quando essa pessoa, a velhinha, por exemplo, que vai chegar na academia, ela quer trabalho de musculação, ela vai ganhar o quê? Mais aderência, né? Mais desenvolvimento muscular, fazendo com que no seu dia a dia também possa ser feito, por exemplo, agachar. O que é que a professora vai botar para essa senhora fazer o agachamento de senta e levanta? Nós podemos ressaltar, né, que ela vai fazer isso também no seu dia a dia, como, por exemplo, sentar na cadeira e conseguir levantar, e não haver uma queda, né, um desequilíbrio. Mas juntando esses dois, a musculação com o funcional, pode ter uma certa associação, né? A gente não pode separar totalmente a questão da musculação e o treinamento funcional. Só dando alguns exemplos para citar mais ou menos o que é trabalhado, porque o funcional trabalha a questão da transferência, para você transferir aquele movimento para o seu dia a dia. Já a musculação trabalha mais a questão da hipertrofia mesmo, da treinamento de força. Isso também não quer dizer que você não possa jogar treinamento de força na questão do funcional. Exatamente. Então, isso é uma questão que é meio embaraçosa, né, para as pessoas tentarem entender essa questão. Só na prática mesmo, na vivência, que você vai conseguir entender mais ou menos aquilo que eu estou falando e passando para vocês. Entendi. Ainda nesse assunto que você acabou de comentar, professor, em relação ao treino de força no treino funcional, em que medida isso pode ser inserido no treinamento funcional? Explica um pouco pra gente. Dentro de uma periodização, existe a periodização em blocos, como eu acabei de citar, né, algum tempo atrás. Então, dentro dessa periodização, existe o treinamento de força, né, ao qual você irá pegar altas cargas e fazendo com que haja repetições mínimas, né. Um exemplo de treinamento de força é entre 4 ou 6 repetições. Então, isso pode ser implementado dentro de um treinamento funcional também. Mas o que é que acontece normalmente é que as pessoas não conhecem muito isso e não aplicam isso. A gente poderia associar o cross-training. Cross-training a gente vê muita galera levantando, fazendo cargas elevadíssimas, né? Sim. Que também pode estar associada ao treinamento funcional. Ou seja, uma coisa está interligada à outra coisa. Mas o treinamento funcional que a gente vê lá na pracinha, a galera fazendo um conezinho, fazendo pulando o bambolê em si, você não vê muito isso. A gente vê algumas carguinhas leves, né? Como, por exemplo, o kettlebell, né? Mas a gente não vê implementando altas cargas de treinamento. Então, assim, falta esse melhor entendimento. Pode ser implementado também, que isso não irá ficar errado dentro de um treinamento. Porque existem variações, e quanto mais variações você conseguir implementar dentro do exercício, mais dinâmico se torna, mais divertido, entre aspas, também se torna, e mais prazeroso também. Então é isso que as pessoas têm que começar a entender e praticar no seu dia a dia mesmo, por que não, né, Bispo? Com certeza. Então quer dizer assim, o exercício, o treino funcional, na verdade, ele é algo muito específico. Seria isso, essa afirmação está correta? É o princípio da especificidade, né? Aquilo que é a questão que eu te falei agora há pouco, a questão da transferência, é o movimento que você faz no seu dia a dia. Tá entendendo? Por exemplo, o cara que chega e
taxista, um exemplo, ele é taxista. A maior parte das vezes ele fica no volante, dirigindo, com anteriorização de ombro, né? Pescoço meio para frente, né? Que é a questão da cervical. E fazendo com que haja uma sobrecarga, né? Na região posterior, né? Que é a região dorsal. Então, assim, quando você aplica isso no treinamento funcional, por exemplo, no TRX, né? Fazendo uma remada, TRX, ou então fazendo um crucifixo inverso, também no TRX, você está fortalecendo essa região, né? Que é a região dos romboides, fazendo com que haja maior acúmulo de sarcômero, ou seja, puxando mais esse ombro para trás, que é a forma anatômica que deve ser mostrado, né? Que você vê nos livros de anatomia, é a pessoa que tem o ombro totalmente alinhado à orelha. Então isso faz com que você se torne uma pessoa mais rígida, né? E transferindo isso para o seu dia a dia, você melhora esse indivíduo. Tá entendendo, Bispo? Entendi, perfeito. Bem, você que está gostando do tema, fica com a gente que daqui a pouco tem mais sobre treino funcional e musculação. Mauri Depil, especialista em depilação e tratamentos depilatórios, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 613, na Galeria João Ribeiro Lima, sala 5, Centro. Com atendimento personalizado com horário marcado. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Instagram, Mauri Depilação e WhatsApp 759-8827-1517. É isso aí, galera. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Na Ativa com Dan. Bem, professor, fale um pouco sobre treino funcional e postura. É uma questão que muitos têm dúvidas e vamos exemplificar da melhor forma possível, né, Bispo? A questão é o seguinte, na questão da postura, às vezes quando você comete um exercício que faz de maneira errada, essa pessoa ao longo do tempo, em vez de melhorar, acaba piorando de uma certa maneira. Ou seja, um exemplo é você que gosta de treinar, né? Você que é um bodybuilder. E assim, você gosta muito de treinar dorsal, mas esquece de fazer peitoral, né? Que é a região anterior do nosso corpo. Então, se você trabalha muito essa região e esquece de trabalhar o outro foco, você meio que adiciona mais músculos nesse determinado grupamento muscular, havendo que haja um déficit, né, nessa região, que é a região do peitoral. Assim sucessivamente falando, a questão também de pessoas que malham muito a questão anterior da perna, que é o quadríceps, e esquece de trabalhar a região posterior, que são os isquiotibiais. Então, havendo assim um certo encurtamento entre aspas, porque acaba você transformando o seu quadríceps e dando uma questão de déficit na região posterior. Fazendo dessa questão, uma pessoa, por exemplo, que vai correr, se essa pessoa corre e tem um déficit na região posterior, há um mecanismo, né, que a gente poderia falar, né, que essa musculatura é como se fosse uma forma de frenagem, né, que ela freia o seu movimento naquele momento de potência. Então, se você não trabalha ativamente essa região posterior do quadríceps, haverá um déficit e não transformará o seu grupamento muscular de uma melhor forma possível. Então, assim, o treinamento funcional, entrando dentro dessa questão, como é um treinamento multidirecional, né, multifuncional em si, quando você, por exemplo, vai fazer um exercício de elástico, né, por exemplo, você trabalha aqui fazendo a rosca direta, ou então fazendo um tríceps. Aí eu estou denominando esse nome para a galera que já conhece na musculação poder associar direito, né? O que eu estou querendo explicar. Esse exercício em si, no elástico, ele trabalha tanto a região do bíceps quanto do tríceps, né? Não tendo uma direção exata. Diferentemente da musculação, né? Que é uma diferenciação que a gente poderia falar nesse momento. Que quando você faz a rosca direta, vai ativar aquele grupamento muscular, qual você tem como alvo naquele momento. Então há essa diferenciação da questão do treinamento funcional e da questão da musculação. Então a postura em si, se você faz um exercício que sobrecarrega uma determinada musculatura e não ativa a outra, há esse desequilíbrio, né, chamado de trilhos anatômicos, né, que é a relação de um músculo com outro músculo. Então a gente tem que trabalhar de uma forma A gente deve trabalhar de uma forma certa e correta para poder haver essa ativação total dessa musculatura. Então é diferente, um exemplo, você que tem um certo déficit em um determinado músculo e você quer trabalhar um pouquinho mais aquele músculo para poder desenvolver e ficar assimétrico com a outra região.
aí sim é válido. Mas você que quer trabalhar só um grupamento muscular e esquecer o outro, acaba meio que ficando meio uma coisa distorcida, né? Entre aspas, bicho. Entendi. Aliás, falando sobre postura, se você quer um vídeo completo sobre postura, nós já temos aqui no canal, tá certo? Vai lá, assiste. E bem, por hoje é só. Muito bom estar com vocês novamente, tá? É hora de você verificar de novo a sua inscrição no canal, o sininho, tá? Compartilhe esse vídeo com mais 5 pessoas, 5, tá certo? Pode deixar comentários, sugestões aí na aba aqui embaixo. E esse foi o seu Nativa com Dan.